E aí, amados do inacreditável, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema que é de embrulhar o estômago e que aconteceu aqui no Brasil. A gente normalmente fala de casos muito estranhos que aconteceram nos Estados Unidos, né? Mas estranheza a gente tem aqui no Brasil também. Nós vamos falar sobre os canibais de Garanhuns. Você conhece toda a história? Vou falar dele antes, claro, como de praxe, eu te peço que deixe aquele like já nesse vídeo, se possível agora no começo, para você não esquecer lá no final, porque é isso que faz o nosso canal crescer e a gente ficar mais conhecidinho por outras pessoas. O YouTube indica a partir do número de pessoas que curtem o vídeo. E também, se você acabou de chegar aqui e não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Vamos embora ao caso horroroso dos canibais de Garanhuns. Há exatos 9 anos, policiais civis chegaram ao endereço no município de Garanhuns, agreste de Pernambuco, para tentar desvendar o desaparecimento de uma jovem. Na residência viviam 3 adultos e uma menina de 5 anos. Foi ela quem apontou à polícia onde estava o corpo da mulher que sumiu. Os restos mortais estavam enterrados no quintal. Também havia o de outra desaparecida e mais uma vala. Jorge Beltrão, Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva acabaram presos em flagrante na delegacia. Mais surpresa, confessaram canibalismo. Isabel, em depoimento que foi gravado, ainda revelou que o trio fazia salgadinhos com os restos mortais das vítimas e vendia nas ruas de Garanhuns. Você mora em Garanhuns, gente? Você comprava uns salgadinhos por lá? Ui. Bem, o caso ficou conhecido como os canibais de Garanhuns. Começou a ser desvendado em 11 de abril de 2012 e chocou o mundo. A cada dia, um novo relato de um dos integrantes do trio surpreendia. Eles chegaram a falar até em 8 ou 9 mulheres vítimas do cartel, uma suposta seita criada para diminuir a população do planeta, sob o argumento de que aquelas mulheres atraídas pelo trio com a promessa de emprego deveriam ser mortas porque eram mães solteiras e não tinham condições para criar os seus filhos. Depois de mortas, esquartejadas, partes dos corpos das vítimas serviam de alimento para o trio, para a criança, e o resto virava empada, que, segundo o depoimento de Isabel, foi vendida pelas ruas de Garanhuns. Forminhas foram encontradas na residência, que foi saqueada após a prisão do trio. A primeira vítima foi Jéssica Camila da Silva Pereira. Ela tinha 17 anos e foi feita a vítima, no bairro de Rio Doce, em Olinda, que é uma região metropolitana do de Recife, em 2009. Esse crime aconteceu. Na casa onde o trio morava, ela foi assassinada e os restos mortais foram encontrados apenas em 2012. Durante as investigações da polícia, exames de DNA comprovaram: a criança que o trio cuidava era filha de Jéssica. Em 25 de fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva sumiu na cidade de Garanhuns. A moça, que era simpática e sorridente, super conhecida na região. Logo, o episódio levantou dúvidas. Isso porque imaginavam que não tinha nenhuma razão para ela simplesmente ter desaparecido assim. No entanto, era só o começo, pessoal, de uma série de desaparecimentos. No dia 12 de março, pouco tempo após o desaparecimento da Gisele, a jovem Alexandra, ou Alexandra, eu não sei como é que ela se chamava, se despediu da mãe pela última vez antes de ir trabalhar e nunca mais foi vista pelos familiares. E mais uma vez a cidade se viu diante de uma incógnita. Após o sumiço das duas mulheres, familiares e amigos desesperados começaram a procurar pistas dos paradeiros delas. Não demorou muito para a primeira evidência aparecer. A família de Gisele recebeu uma conta do cartão de crédito no nome da menina. Na fatura, constava que 2 dias após o desaparecimento dela, foram feitas compras em 5 lojas diferentes. 5. Ou seja, o pessoal fez uma rapinha ali,
Diante da situação insólita, familiares correram para a delegacia. Os policiais puxaram as câmeras de segurança dos estabelecimentos e se depararam com um estranho casal utilizando o cartão da jovem. Após as investigações, os oficiais não demoraram para encontrar o endereço. Se dirigiram ao Jardim Petrópolis e encontraram um cenário ainda pior, que ficou sendo chamado como a Casa dos Horrores. Assim que eles chegaram na residência, eles encontraram 3 adultos. O Jorge, como eu já disse, a Isabel Cristina e a Bruna Cristina. Também tinha uma pequena criança lá que foi identificada como a filha de Jorge e Bruna. Em meio às perguntas das autoridades, a menina, que estava super assustada, apontou para o quintal. Lá, os policiais encontraram os corpos das 2 mulheres desaparecidas. Como consequência, os 3 foram levados para a delegacia e teriam que prestar depoimento. Isabel, que é a mais velha, acabou cedendo à pressão feita pelos policiais e ela contou tudo o que havia acontecido, deixando até os oficiais mais experientes horrorizados com o que eles 3 haviam realizado. Imagina a gente, né? A mulher começou explicando como as vítimas eram levadas para a morte. Ela era idosa, né? Então ela convidava as jovens para sua casa com o objetivo de apresentar a palavra de Deus ou de pagar pela ajuda do trabalho delas, porque ela já estava muito velha e não conseguia fazer muita coisa em casa, ou para serem babás. Assim que elas chegavam, eram apresentadas a Bruna, que as levava para o interior da casa, onde Jorge estava escondido, prontinho já para atacar. Na primeira oportunidade, o homem que segurava a faca atacava as vítimas por trás. Mortas, aí entrava em cena Isabel e Bruna, porque elas levavam os corpos até o banheiro, esquartejavam, e em seguida a carne das coxas, braços e nádegas e o fígado eram extraídos e levados até o freezer. Os restos mortais não só serviam de alimento para o trio macabro, mas também para a pobre criança que morava com eles. Em uma situação ainda mais trágica, a carne também passou a ser vendida para os moradores desavisados da região. Eles comprovaram que os salgados da Isabel ali eram vendidos e eles não sabiam a procedência da carne, então compravam e eram salgados gostosos. Em um piscar de olhos, a cidade de Garanhuns era destaque de todos os veículos de comunicação por conta desse crime bárbaro. E aí começou-se a falar de um culto satânico. Além de toda essa narrativa surreal que envolve Isabel, Jorge e Bruna, eles também disseram que consumiam as entranhas da vítima em um ritual macabro. O culto foi criado, chamava cartel, que pregava diminuição populacional e a purificação do mundo. As vítimas foram escolhidas a dedo, pois eram consideradas impuras e espalhavam o mal e a discórdia na terra. Por isso, elas deveriam ser eliminadas. Após a divulgação do caso, a macabra residência de Jardim Petrópolis foi devastada pelos moradores raivosos. Os 3 foram acusados de duplo homicídio triplamente qualificado, violação e ocultação de cadáver. Apesar de algumas inconsistências em seus depoimentos, cada um dos criminosos pegou 71 anos de reclusão. Existem suspeitas de que Jorge tenha matado mais mulheres durante sua vida, mas não há pistas nem evidências, além das falas de suas mulheres, Bruna e Isabel. Na prisão, publicou seu diário através da obra Revelações de um Esquizofrênico, que eu fui ler, né, para vir aqui contar para vocês. Gente, que relato perturbador! Que imagens perturbadoras! Bem, em seu relato, ele alegava que ele não se lembrava de nenhuma das ações, pois ele era comandado por quem? Forças malignas que o obrigavam a cometer os terríveis atos. Todavia, o próprio Jorge escreve que o leitor pode estar sendo enganado pela realidade projetada pela mente doentia dele.
Ele diz o seguinte: tudo isso que revelei não sou eu, nem ninguém, é só minha mente. Isso ele relata no último capítulo do diário. Gente, uma coisa também que eu acho muito importante de ser dita é que a mãe da menina, a Jéssica, foi morta na frente dela. Passados 9 anos, ela se lembra disso. Eu vou deixar um trechinho aqui para vocês darem uma olhada. Quando tu era pequena, tinha briga? Tinha um bocado. Como era? Canibal. Para ela, canibal é uma referência a Jorge Negromont. Aos 9 anos, ela ainda tem lembranças de quando tinha apenas 1 ano e meio. Conta pro tio. Ele matou minha mãe. Ele cortou a cabeça. Ainda mais ele estuprou. Vocês imaginam a cabeça dessa criança? Hoje em dia, claro que ela faz terapia, ela faz tratamento, acompanhamento, mas, cara, se deparar com uma coisa dessas, ver uma coisa dessas, quando a sua mente está sendo formada ainda, sua personalidade está sendo formada, e você é um super observador, porque uma criança é bem observadora, né? Essas coisas ficaram printadas na mente dela, e as terapias, o trabalho das terapias é ajudar a apagar, ou pelo menos a deixar isso mais ameno. Eu espero que realmente consigam isso, tadinha, porque ela merece ter uma vida comum, né? Ela já perdeu a mãe dessa maneira, viveu com esse trio de malucos, merece ter uma vida muito boa, eu espero que ela tenha. Por onde andam Jorge, Isabel e Bruna? Bem, eles foram condenados pelos 3 assassinatos. Inclusive o Jorge ficou muito revoltado, porque ele disse que ele tinha esquizofrenia, ele tinha até um laudo de esquizofrenia, e o médico, numa segunda opinião ali, ele foi novamente, foram feitos novos testes e o médico disse que ele não tinha esquizofrenia, que ele deveria ser julgado como uma pessoa normal, não iria para um manicômio nem nada do gênero, iria para prisão mesmo, e isso revoltou muito a ele. Cumpre a pena na penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, litoral norte do estado. Já Isabel e Bruna estão presas na colônia penal feminina de Buíque, no Agreste. Todos têm bom comportamento nas respectivas unidades profissionais. Já a criança, encontrada com o trio, está sob a guarda de uma tia-avó de Jéssica. Bem, é isso, gente. Tem muito mais para contar. Só de ver o livro desse cara, Diário de um Esquizofrênico, a gente já tem o estômago extremamente embrulhado. Porque você fica realmente intrigada. Esse cara é doente, ele é somente muito cruel. O que ele é? A gente fica intrigado. Mas o fato que não muda as vítimas foram mortas todas de maneira bárbara, horrível, e as carnes foram comidas, feitas, empadinhas e vendidas. Então, alguma dúvida de que esse pessoal é melhor não conviver com a sociedade? Acredito que não, né? O Jorge era primeiro casado com a Isabel. Eles eram casados há muito tempo, mas eles viviam como irmãos já de tantos anos de casados. E aí ele conheceu a Bruna. A Bruna lascou um beijo na boca dele, se apaixonaram e ele pediu para Isabel para ela morar em casa com eles. E assim eles formaram um trio. No julgamento, todo mundo começou a colocar a culpa em todo mundo, né? Mas a gente vê umas partes, uns trechos que eu tô deixando aqui para vocês. O Jorge, ele tava sereno. A Bruna tava com uma cara meio de debochada. E a Isabel tava com muito medo, ela tremia muito. Em alguns momentos, o marido dela, né, o Jorge, até pegava na mão dela ali para tentar consolar. Ela é a que se diz arrependida de tudo isso. Diz que foi obrigada, porque e alguns psicólogos chegaram à conclusão de que ela tinha uma dependência tão grande do Jorge que ela faria qualquer coisa para continuar ao lado dele. Já a Bruna, ela disse que se não fizesse isso, quem seria morta era ela,
Mas mais tarde descobriu-se que ela poderia ir embora a qualquer momento e que ela teve muitas oportunidades de ir embora e ela não foi. Ela sentia um amor muito grande pelo Jorge e ele por ela. Ele a chamava de Morena, escrevia uns poemas para ela, eles trocaram cartas por algum tempo, mas o amor foi pelo ralo, né? Porque eu acredito que na prisão, em prisões diferentes, sem poderem se ver, que amor que resiste, né? É isso, pessoal. Eu quero mesmo saber tua opinião. Deixa a sua opinião aqui pra mim. Diz pra mim o que você pensa disso. Eu vou amar te ler, te responder. Tá ok? Um super beijo então. E eu volto a qualquer momento com mais histórias pra vocês. Histórias pra dormir.